Maria do Recôncavo, 1867. No coração do recôncavo baiano, em 1867, ecoava o som das marés que batiam contra os portos e das vozes de um povo que lutava para sobreviver em meio à opressão. Era um tempo de coronéis, de senzalas, de dor e de resistência. Ali, sob o calor sufocante das cozinhas de engenho e o peso das correntes invisíveis da escravidão, nasceu a história de Maria do Recôncavo. Uma mulher que seria lembrada não apenas pela sua coragem, mas pelo ato brutal e desesperado que marcaria seu nome na memória popular. Maria não era apenas mais uma entre tantas cozinheiras negras que viviam presas à Casa Grande. Ela carregava dentro de si o fogo da revolta, uma chama que, embora escondida atrás dos olhos serenos, ardia com a intensidade de séculos de sofrimento. Filha de escravizados trazidos da costa africana, cresceu ouvindo histórias de resistência, de quilombos, de fugas, de mulheres que se levantaram contra seus senhores. E ela, em silêncio, guardava cada uma dessas memórias como armas secretas. O coronel Antônio de Sá Barreto, senhor das terras onde Maria trabalhava, era um homem temido em toda a região. Um patriarca cruel, acostumado a mandar, punir e esmagar qualquer sinal de desobediência. Seus 3 filhos, criados à sua semelhança, tratavam os escravizados como objetos, abusando da força e do poder que herdariam. Para eles, Maria era apenas a cozinheira, aquela que mantinha as panelas sempre cheias, os tachos fervendo, os banquetes prontos para satisfazer os caprichos da Casa Grande. Mas por trás das paredes da cozinha, Maria escutava. Ela escutava os planos, os insultos, as risadas dos filhos do coronel, o ranger das correntes dos que apanhavam no tronco. Escutava e sentia o peso de cada lágrima, cada dor que se acumulava como brasas dentro de si. A véspera de Natal de 1867 chegou carregada de tensão. A Casa Grande se enfeitava com fitas e flores, e os convidados aguardavam uma ceia grandiosa. Para o coronel, era noite de celebração e ostentação. Para os escravizados, era apenas mais uma noite de trabalho dobrado, de suor e silêncio. Mas para Maria, aquela noite seria diferente. Enquanto os tachos ferviam com óleo, gordura e caldos, ela sentia o cheiro da revolta misturar-se ao vapor quente que lhe ardia os olhos. Era como se o destino tivesse preparado aquele cenário: fogo, óleo e a oportunidade de revidar. Dizem que Maria não planejou tudo sozinha, que nas noites silenciosas da senzala, em cochichos abafados, outros a incentivaram, que ela carregava dentro do peito não apenas sua dor, mas a dor de todos. Alguns afirmam que foi movida pelo ódio após ver uma amiga violentada pelos filhos do coronel. Outros juram que foi pelo luto, depois que um dos seus foi açoitado até a morte. A verdade se perdeu entre as versões, mas a chama da revolta cresceu até se tornar incontrolável. Na cozinha, os caldeirões borbulhavam. O som do óleo fervendo parecia um presságio. Maria segurava a colher de pau como se fosse uma lança. Seus olhos brilhavam entre o vapor que tomava o ar. E quando o coronel e seus filhos se aproximaram, exigindo que a ceia fosse servida, algo se quebrou dentro dela. O que aconteceu naquela noite foi contado de muitas formas. Alguns dizem que ela esperou o momento certo, fingindo obediência até o último instante. Outros afirmam que foi tomada por um transe, uma força ancestral que a guiou. Mas todos concordam em uma coisa: Maria virou o tacho de óleo fervente sobre o coronel e seus filhos, e em segundos o salão de festa se transformou em um grito coletivo de horror. O óleo queimava, a pele se desfazia, os gritos ecoavam como nunca antes. O poder do coronel, que parecia inabalável, derretia diante de todos como a gordura que fervia no chão. E Maria, de pé, erguida como uma estátua de fogo, não recuava. Seus olhos não piscavam. Ela não pedia perdão. Ela apenas assistia à queda de quem a oprimira durante toda a vida.
Naquela noite, o Recôncavo conheceu uma das histórias mais sangrentas de sua memória. O pânico tomou conta da casa grande e os convidados fugiram aterrorizados. Uns a chamaram de louca, outros de justiceira, mas todos sabiam que Maria não era mais apenas uma cozinheira. Era o símbolo de uma revolta que poderia incendiar toda a região. As consequências foram brutais. Soldados foram chamados e a caçada começou. Maria foi capturada dias depois, tentando refugiar-se em um quilombo próximo. Amarrada, açoitada e exibida em praça pública, o destino dela foi selado. Mas mesmo diante da morte, não mostrou arrependimento. Dizem que suas últimas palavras ecoaram como maldição e promessa. Queimem minha carne, mas não apagarão minha chama. E assim, Maria do Recôncavo entrou para a história. Não nos livros oficiais, que preferiram silenciar sua memória, mas na boca do povo, nos cantos escondidos, nas histórias sussurradas pelas cozinhas, pelos terreiros, pelas senzalas. Tornou-se mito, lenda, inspiração. Até hoje, há quem diga que nas noites quentes do Recôncavo, quando o vento traz o cheiro de comida sendo preparada em panelas de ferro, é possível ouvir o estalar do óleo fervendo e sentir a presença de Maria, a cozinheira que ousou enfrentar seu coronel, não como vítima, mas como resistência, não como escrava, mas como guerreira, não como silêncio, mas como fogo. Perfeito. Vamos continuar a história. A primeira parte trouxe a origem, o ato radical de Maria e suas consequências imediatas. Agora, na segunda parte, podemos expandir o que veio depois, como a memória dela sobreviveu, os desdobramentos no Recôncavo, o medo dos coronéis, as lendas criadas em torno do seu nome, o eco espiritual, e até a forma como sua história foi transmitida em cantos, rezas e medos. Vou construir como uma continuação narrativa, documentário dramático, épico, também com 10.000 caracteres aproximadamente. Narração. Maria do Recôncavo, A Sombra do Fogo, parte 2. Depois da execução de Maria, o Recôncavo baiano nunca mais foi o mesmo. O fogo que ela acendeu não se apagou com sua morte. Ao contrário, espalhou-se como brasas escondidas sob a cinza, aguardando o momento certo para ressurgir em chamas. O coronel Antônio de Sá Barreto, figura que dominava a região com mão de ferro, havia tombado diante da ousadia de uma cozinheira negra. Sua morte e a dos filhos não representaram apenas a tragédia de uma família poderosa. Significaram o abalo de uma ordem que parecia eterna. Pela primeira vez, senhores e coronéis sentiram medo. O poder, antes absoluto, agora tremia diante da lembrança de uma mulher que, com uma panela de óleo fervente, havia derrubado séculos de autoridade em uma única noite. Nos engenhos vizinhos, os relatos se espalharam. Alguns exagerados, outros sussurrados, todos envoltos em mistério. Havia quem dissesse que Maria não havia morrido, que escapara e vivia escondida em algum quilombo, protegida por forças ancestrais. Outros afirmavam que sua alma rondava as cozinhas da região, punindo senhores cruéis e fortalecendo mulheres escravizadas que ousassem resistir. As crianças da senzala cresceram ouvindo sua história. As mães a contavam baixinho, como quem transmite um segredo precioso. Nunca esqueça, minha filha. Maria do Recôncavo queimou o coronel. Ela mostrou que a gente também pode se levantar. E assim, sua memória tornou-se semente de coragem. O medo dos coronéis. Os grandes proprietários de terra passaram a olhar para suas cozinhas com desconfiança. Onde antes viam apenas mulheres silenciosas preparando refeições, agora viam possíveis conspiradoras. Panelas de ferro e tachos de óleo, antes símbolos de fartura e poder, tornaram-se lembrança constante do perigo invisível que rondava suas casas. Alguns chegaram a impor regras duras, nunca permitir que uma cozinheira ficasse sozinha, vigiar os tachos,
trocar os escravizados de função para que não acumulassem poder na cozinha. Mas por mais que tentassem, não conseguiam apagar o fantasma de Maria. O povo e a lenda. Para os escravizados, Maria se tornou heroína. Nos terreiros de Candomblé, seu nome era lembrado como o de uma filha da ancestralidade que não se curvou. Nos cânticos de trabalho, improvisavam versos que exaltavam sua coragem. Nas noites de lua cheia, ao redor das fogueiras, contavam sua história como um mito libertador. E assim, Maria deixou de ser apenas uma mulher, virou entidade simbólica. Alguns a viam como justiceira enviada pelos orixás, outros como mártir de um povo que nunca se rendeu. Seu ato de fúria foi interpretado não como loucura, mas como resposta divina contra séculos de opressão. Eis o julgamento da história. Os jornais da época, controlados pelos coronéis, pintaram Maria como monstro, negra insana, assassina cruel, feiticeira. Os artigos buscavam apagar qualquer traço de humanidade em seus atos, tentando reduzir sua memória a um aviso de terror. É isso que acontece quando se dá a liberdade demais. Mas a voz popular foi mais forte. As narrativas do povo não precisavam de papel ou tinta. Bastava o sopro da noite, o ritmo dos tambores, a palavra transmitida de mãe para filha, de avó para neto. E foi assim que a história oficial e a história popular se dividiram. Para os livros, Maria quase não existiu. Para o povo, ela se tornou eterna. O recôncavo em chamas. Nos anos seguintes, aumentaram as fugas, os levantes e a insubordinação. Quilombos floresciam escondidos nas matas, e os senhores viam-se cada vez mais acuados. Alguns chegaram a associar cada ato de rebeldia ao espírito de Maria. Dizia-se que quando uma escravizada derrubava uma panela de caldo quente sobre um feitor, ali estava Maria. Quando um quilombo resistia bravamente, era Maria quem soprava coragem nos corações. Quando o senhor dormia inquieto, sentindo o cheiro de óleo queimado sem razão, era Maria que lhe rondava os sonhos. A chama dela não morreu com o corpo, mas se espalhou como centelha no vento. O sopro da eternidade. 100 anos depois, ainda havia quem jurasse ter visto Maria. Algumas cozinheiras relatavam que, ao mexer grandes caldeirões, sentiam uma presença atrás de si. Uma mão invisível que as guiava. Outras afirmavam que, em noites de Natal, o cheiro de óleo fervente tomava conta das casas grandes abandonadas do recôncavo, como lembrança viva do que aconteceu em 1867. Aos poucos, sua lenda foi se entrelaçando com outras figuras de resistência feminina. Dandara, Luísa Marim, Anastácia. Todas guerreiras, todas símbolos de um povo que não se calou. Maria tornou-se parte desse panteão invisível, lembrada nos cânticos, nos pontos de terreiro, nos sussurros de quem ainda luta. A voz da narradora. Hoje, quando lembramos de Maria do Recôncavo, não falamos apenas de uma mulher que derramou óleo fervente sobre seu coronel. Falamos de um grito que ecoou por gerações, de uma chama que iluminou os caminhos de quem buscava liberdade. Porque Maria não morreu em 1867. Ela vive em cada gesto de resistência, em cada cozinha que se transforma em espaço de força, em cada panela que ferve como símbolo de poder. E se os senhores tentaram apagá-la, o povo fez o contrário, gravou seu nome no fogo da memória. Maria do Recôncavo não é apenas passado, ela é presente, ela é futuro. Ela é lembrança de que até o mais frágil pode derrubar o mais poderoso. Ela é prova de que o fogo da justiça nunca se apaga. E assim, mesmo séculos depois, o recôncavo ainda respira sua história. O óleo ainda ferve. O medo ainda ronda os poderosos. E Maria continua viva.